Bom dia a todos. Meu nome é Cleia, sou médium da Casa de João Pedro e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um tema que eu acho muito importante, é a prece, comunicação com Deus. Parece tão comum, né? Parece que todos sabem, mas hoje eu quero trazer algumas considerações para que a gente possa se apropriar da ação da prece, usando a nossa razão, como os espíritos nos ensinaram, onde a gente tenha que buscar sempre o conhecimento, para que todas as nossas ações sejam embasadas com conhecimento, com busca. Então, eu quero aqui trazer um pouquinho de informações para que vocês possam olhar um pouco diferente para esse momento que é tão comum a nós, que às vezes passa assim, quase que como um automático, um ritual, mas ela é tão importante para o nosso ser, para o nosso íntimo, para o nosso crescimento. Então aqui a gente começa, né, com esse título, e eu quero passar um pouco do conceito para vocês. Então, sobre a prece, sendo uma invocação mediante a qual o ser humano entra pelo pensamento, em comunicação com o ser a quem se dirige. E é a maneira pela qual, através do pensamento expresso ou não em palavras, a criatura se liga ao Criador. Segundo Leon Diniz, a prece deve ser a expansão íntima da alma para com Deus. Um colóquio solitário, uma meditação sempre útil, muitas vezes fecunda, é por excelência o refúgio dos aflitos, dos corações magoados. No livro dele, de Leon Denis, Depois da Morte, no capítulo A Prece. E aqui eu trago a prece em duas esferas, né, que a gente conhece, em dois âmbitos que a gente conhece, no contato espiritual, onde a gente se conecta, nós como indivíduo, sem rito, sem nada, mas nós pertencendo a esse universo, com Jesus, com Deus, com uma fonte criadora. E o ritual, onde a prece é apresentada através das religiões, como uma forma, às vezes juntando as mãos, às vezes se ajoelhando, às vezes se mantendo em silêncio. Então, todas as religiões, nós vamos ter formas que representam a prece. Então, aqui eu vou me deter no âmbito do contato espiritual, onde o espiritismo e a doutrina de Kardec, compilada por Kardec, né, nos apropria mais, né? O espiritismo não é uma religião, então ele nos traz essa consciência de nós como um indivíduo, né, tendo contato com essa energia que expande, essa energia que está, né, no universo, além dessa matéria. E aí eu trago um texto aqui do Livro dos Espíritos, na questão 659, qual é o caráter geral da prece? Então, a gente traz um pouco de consciência. Qual é o caráter geral da prece? Os espíritos trazem. A prece é um ato de adoração a Deus. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele e pôr-se em comunicação com ele. Pela prece, podemos fazer três coisas: louvar, pedir e agradecer. Então, aqui os espíritos já trazem esse conceito para que a gente possa entender, onde a gente está num momento de recolhimento, de interiorização, e a gente
olha também para o externo, para essa energia que nos alimenta, que é Deus. A gente pensa nele, a gente se conecta com ele e se aproxima dele fazendo essa conexão. A gente louva, a gente pede e agradece a tantas coisas que nos presenteiam, tanto a espiritualidade, como a natureza, e também como a nossa própria matéria, que é um presente. Agradecemos por estarmos aqui. Também, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, no capítulo 7, a prece é uma invocação. Por ela, um ser se coloca em comunicação mental com outro ser, ao qual se dirige. Pode-se orar por si mesmo ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução das suas vontades. Aquelas que são dirigidas aos bons espíritos são levadas a Deus. Quando se ora a outros seres, senão a Deus, é apenas na qualidade de intermediários, intercessores, porque nada se pode fazer sem a vontade de Deus. Então, aqui o Evangelho, ele traz um pouco mais de esclarecimento para a gente poder entender que essa comunicação mental, a gente está expandindo a nossa energia, seja para nosso benefício, ou seja para o benefício de outra pessoa. Ou pelos vivos, ou pelos mortos, né? Em todas as esferas. Esses espíritos, né, vão se encarregar de nos ajudar com essa energia que emana com esses pedidos. Deus sempre nos escuta. E assim, a gente começa a ter consciência que, quando o rito da Igreja Católica, né, nos traz os santos ou os outros cultos, né, traz entidades específicas, não está errado fazer a prece por eles. Eles são os intermediários, intercessores. Então, a gente pode, né, aqui compreender que a prece ela tem uma função de nos conectar, da gente entrar em comunhão com a nossa energia e dedicá-la ao nosso proveito, ao proveito de outrem, ou simplesmente expandindo a nossa consciência, louvando, agradecendo. Então, aqui ele amplia um pouco mais a nossa consciência. Quantas vezes a gente faz uma corrente de um amigo, de um parente que pede por alguém ou por algo, e nós nos juntamos naquela energia pedindo ou louvando ou agradecendo. Então, assim, a gente vai criando esse campo magnético que nos conecta a esses seres que vão interceder e unindo, né, a fonte criadora. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, item 9, o Espiritismo faz compreender a ação da prece explicando o modo de transmissão do pensamento. Para se inteirar do que se passa nessa circunstância, é preciso mentalizar todos os seres, encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal que ocupa espaço como o somos, este mundo, na atmosfera. Então, a gente antes estava falando da intenção da prece, né? E agora a gente traz a compreensão da ação da prece, explicando o modo como a gente faz a transmissão do pensamento, né? Ele explicando
como a gente está mergulhado nesse fluido, que a gente chama fluido universal, até para ajudar vocês, eu acho, num exemplo bem simples, lúdico, como se fosse um oceano, e dentro desse oceano estão os peixinhos, e toda a sua flora, e o que está debaixo do oceano, né, dentro do oceano, para vocês entenderem como nós estamos, né, mergulhados da mesma forma nesse fluido universal. E ele vai ser esse condutor, né, do nosso pensamento. Então, eu vou trazer aqui um pouco o que é o fluido cósmico. Há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter, ou matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. Na Gênesis, no capítulo 6, do item 10, explica sobre o fluido cósmico. Eu não vou entrar, né, me aprofundar nesse tema, mas aqui é só para, né, elucidar para vocês o que é o fluido cósmico. Então, né, essa matéria cósmica primitiva que cria, que gera tudo, a plantinha, as bactérias, o nosso corpo, o oceano. Então, só para conceituar para vocês, né? E aqui a gente fala, então, a transmissão do pensamento, esclarecendo um pouco com esse texto, para vocês poderem entender. Esse fluido recebe um impulso da vontade, é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Portanto, quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer, sobre a Terra ou no espaço, de encarnado a desencarnado ou de desencarnado a encarnado, estabelece uma corrente fluídica de um para o outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. Então, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7 também, do item 10. Então, vem como a gente é energia. A gente se foca muito na matéria, né? Mas olha como nós somos energia, como nós tocamos todo esse universo. E aqui, então, a gente começa a entender essa força do pensamento e a forma como esse pensamento se transmite. Assim, para a gente tendo mais compreensão, para a gente entender a intenção que a gente coloca numa oração, numa prece, né, a vontade de chegar até alguém, né, de atingir, né, a algo, né, para que a gente obtenha esse retorno do plano espiritual e de Deus, né, para que seja atendido. Aqui nesse texto, em torno da prece, do livro Entre o Céu e o Inferno, escrito pelo Chico, através do André Luiz, Clarencio, seu mentor, traz essa frase que eu achei muito interessante para exemplificar para vocês essa força do pensamento. Cada prece, tanto quanto cada emissão de força, se caracteriza por determinar potencial de frequência. E todos estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo, à maneira de estações receptoras. Sabemos que a humanidade universal, nos infinitos mundos da grandeza cósmica, está constituída pelas criaturas de Deus, em diversas idades e posições. Então, aqui, Clarencio traz um conceito que cada um de nós, indivíduo, é uma potência emissora e receptora. E então, sendo essa potência emissora e receptora, os nossos desejos e os nossos pensamentos, eles vão sintonizar uma frequência.
E como ele diz que nos infinitos mundos da grandeza cósmica está constituída pelas criaturas de Deus em diversas idades e posições, esses pensamentos vão chegar a alguém. E aí a importância da intenção da nossa prece que esteja em comunhão com as energias positivas, com a energia de Deus, com a energia do amor. Então, com esse texto, eu quero mostrar para vocês o quão importante é essa energia que nós emitimos. O quanto podemos alcançar. Não é a quem. A quem vai depender da nossa intenção. Mas eu quero que vocês entendam o poder da nossa prece. Quando ela é colocada com a mais sublime intenção de amor e de caridade. E ainda continuando com André, que as suas obras nos esclarecem tanto, ele fala sobre o verbo orar. Orar constitui a fórmula básica da renovação íntima, pela qual o divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração. Essa frase é belíssima. É belíssima, ela tem uma energia tão linda. É uma renovação íntima pela qual o divino entendimento desce do coração da vida, daquele que nos criou, para a vida do coração. Então, para dentro de nós. Foi tirada do livro dos Mecanismos da Mediunidade, também escrito pelo Chico através de André Luiz. Esse texto eu li, reli e me tocou muito a forma tão bela que ele escreveu o verbo orar. Muito, muito lindo. E aí, né, falando em renovação, a gente não tem como esquecer da nossa reforma íntima. Desprender, né, olhar para dentro e desprender aquilo que não nos serve mais, olhar para dentro de nós e melhorar, nos enxergar como imperfeitos, como perfeitos, e a prece é a nossa maior ferramenta, é a maior aliada para a gente crescer, para a gente realizar a nossa reforma íntima. Ainda no verbo orar, no Evangelho segundo o Espiritismo, bem no preâmbulo, traz esse texto. Os Espíritos sempre disseram: a forma não é nada, o pensamento é tudo. Orai, cada um segundo as suas convicções e o modo que mais vos toca. Um bom pensamento vale mais que numerosas palavras, estranhas ao coração. Novamente, né, em outro livro, no Evangelho, também falo do coração. Então, aqui, os espíritos mostram que a intenção é importante, quando o coração fala, independente das convicções.
independente das religiões, independente da forma, sendo falada com o coração, é o que vale. E não é um exemplo maior de prece que Jesus nos deixou é a oração do Pai Nosso. E os Espíritos recomendam que a oração do Pai Nosso ela seja feita, também chamada de oração dominical, como está escrito na Bíblia, ela seja a primeira colocada, né, no nosso hábito da prece. Então, o Pai Nosso, ela é um verso. E são versos com muitos significados. E então, os espíritos nos aconselham que ela sempre seja colocada em primeiro, seja na abertura, de uma intenção, seja num círculo de orações, do Pai Nosso, que Jesus nos confiou essa oração, tem esse grande valor. Também diz no Evangelho, no capítulo 8, que não somente como prece, mas como símbolo de todas as preces, seja porque ela veio do próprio Jesus, diz lá em São Mateus, capítulo 6, versículo 9 a 13, seja porque pode substituir a todas. Então, também aqui no Evangelho, os Espíritos trazem o tão importante e tanto valor da prece do Pai Nosso. Nas preces gerais, no Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 8, é o último capítulo do Evangelho, e eu acho que na compilação, foi tão inteligente, né? A gente ter todo o Evangelho falando sobre Jesus e trazendo os esclarecimentos dos Espíritos, né? Através dessa compilação que Kardec fez, e fecha com as preces gerais, né? Então, aqui ele traz, acho que Kardec e os espíritos, né? Então, Kardec, através dos espíritos, mostra o quão tão importante é a prece. Ele finaliza, né, todo o estudo do Evangelho com essas preces gerais. E, segundo a luz do Espiritismo, sobre todos os versos da Sublime Prece que Jesus trouxe aos discípulos no Sermão da Montanha. Então, aqui eu trago os versos da oração do Pai Nosso para vocês, todos conhecem. Imagino que tem o hábito, né, em algum dia da semana, ou algum momento do dia, de fazer o Pai Nosso. E lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 8, que é o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, vem esse item 1, que são as preces gerais. E ele fala ali da oração dominical, né? Onde os espíritos trazem essa reflexão, segundo a luz do Espiritismo, que Jesus trouxe, né, a oração do Pai Nosso aos discípulos, né, no Sermão da Montanha. Então, aqui a gente vê a coletânea das preces, como eu falei, no fim do Evangelho, no capítulo 8, começa, então, essa coletânea de preces. E ali diz, né, a maneira de orar, do capítulo A Maneira de Orar. O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar-lhe o retorno à vida ativa de cada dia, é a prece. Quase todos vós orais, mas quão pouco sabem orar.
E eu trouxe esse texto porque eu fazendo a reflexão, olhando a coletânea de preces, a gente vê como os espíritos e Kardec foi inteligente deixar por último, como eu havia dito, porque eu acho, ainda mais naquela época, né? Hoje a gente tem mais informação, mais estudo da história do espiritismo, da história das religiões, da história do contato espiritual, de como se faz, os atos, as formas. Nós temos mais conhecimentos, estamos com mais tempo de evolução, né, da razão. Mas naquele tempo, ainda, na época de Kardec, a ignorância ainda existia, né, em muitas áreas da sociedade. Então, ele vem esclarecer como orar. E a coletânea de preces é uma ajuda que os espíritos trazem para nós como orar. Então, está aí, né, a didática, está aí o entendimento, está aí o conteúdo para que a gente possa trazer qualidade para as nossas intenções. A gente tendo consciência agora, né, da força do pensamento, de como o pensamento se transmite, como nós fazemos essa frequência, como nós criamos essa frequência e a gente precisa cuidar o nível que essa frequência está. Então, a gente começa a ter essa coletânea de preces para a gente poder fazê-las da melhor forma possível. E assim, então, Kardec mostra, né, que através de todas as preces, agrupadas por temas, como estão no capítulo 8, é possível estar em comunhão com Deus em todas as circunstâncias da vida. Seja quando passamos por um problema, seja quando percebemos o problema do outro, quando estamos felizes ou pela felicidade do outro. E ali ele separa em preces gerais, preces para si mesmo, prece pelos outros, prece por aqueles que não estão mais na terra e prece pelos doentes e obsidiados. Num ato de amor e de caridade, ele coloca, né, as instruções que podemos orar, né, pelos doentes e pelos obsidiados. Aqui, além de trazer a prece, ele traz uma leve descrição, como é a prece para si mesmo, como é a prece pelos outros, e depois, no final dessa breve descrição, ele nos ensina como fazer a prece. E, para completar, uma prática que o Espiritismo traz a todos aqueles que escolhem como caminho espiritual o Evangelho segundo Jesus através das obras de Kardec, através do Espiritismo, é fazer o Evangelho no lar. É onde a gente pode dizer que seria a prece coletiva, uma prece que a gente pode trazer para dentro do nosso lar com a intenção de crescimento. Porque o Evangelho no lar é um momento que a gente coloca da semana para que a gente torne hábito evoluir através do aprendizado e do conhecimento.
Então eu trago para vocês um pouquinho de como faz, né? Eu quero deixar para vocês como faz o Evangelho no lar. Escolher um dia da semana e horário para reunião com a família. A pontualidade e a assiduidade são importantes, pois os mentores espirituais se programam para dar assistência ao lar nesse horário. Iniciar a reunião com uma prece. Já sabemos como. O Pai Nosso. Também podemos agregar alguma outra prece de nossa preferência. Ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui pode-se ler de forma aleatória. Tecer comentários sobre essas ideias contidas na mensagem lida e a relação das mesmas com a nossa vida diária, buscando durante a semana a vivência dos ensinamentos. Então, o Evangelho, ele nos traz a oportunidade de aprender e colocar em prática. Cada semana, um tema, o qual será feita a reflexão. Proferir prece de encerramento, rogando a Deus e a Jesus proteção para o lar e demais lares. Também pode se fechar com o Pai Nosso, uma oração para o Santo Anjo, nosso protetor, anjo da guarda. Também aconselha-se colocar na reunião uma jarra de água, que será fluidificada para ser servida no final da reunião. A duração da reunião deve ser entre 15 e 20 minutos aproximadamente, é o que se orienta. Caso lá receba visitas no momento da reunião, convidar os visitantes a participar do evento. Se estiver sozinho ou seus familiares não se sentirem cativados para participarem, faça o evangelho em silêncio, no silêncio do lugar da tua casa, onde se sente mais confortável. Se por motivo alheio à sua vontade não lhe seja possível estar em seu lar, no horário da reunião, eleve seu pensamento em prece e estará participando espiritualmente do evento que estará transcorrendo em seu lar. Então, o Evangelho no lar é a primeira prática de espiritismo. Ele nos possibilita criarmos o hábito de trazer através da leitura, do conhecimento e do aprendizado a nossa reforma íntima, a nossa construção moral, também a correção dos nossos equívocos. Porque ele traz à nossa mente a reflexão e ele traz ao nosso coração a reflexão. Que estarão ditas, né, nos textos que vão ser lidos, sempre uma obra de Jesus sendo esclarecida pela visão dos espíritos, e assim possibilitando que a gente possa nos apropriar desse aprendizado e também compartilhar, que é o mais importante, compartilhar com a família, compartilhar com quem está naquele momento em nossa casa, em nosso lar, seja uma visita, um parente, e absorver essa energia daquele grupo de espíritos que estarão ali pontualmente para nos ajudar. E ajudando também a todos os irmãos que não estão mais nesse plano e que precisam daquelas palavras, que precisam daquela água fluidificada para que possam encontrar também o seu caminho de elevação.
E a gente aqui vindo, já chegando mais para o final, eu queria trazer algumas considerações nas reflexões, das leituras, da pesquisa que eu fiz para trazer para vocês, para compartilhar. Então, essa frase, a prece ultrapassa o processo pedagógico da forma de estar perante um altar, ela é um processo mental e do sentimento. Essa é a importância da gente entender sentimento. Cuidar para que essa prece não seja simples palavras. Ou cuidar para que essa prece não seja um simples ritual. Que ela seja sentimento. Os formalismos, os rituais, as posições desaparecem diante da simplicidade da prece. É energia de amor. É energia de conexão com Deus. É o respeito que a gente coloca nessa energia divina que está à nossa volta, possibilitando, nesse momento de recolhimento em prece, que o nosso pensamento ande através desse fluido universal e chegue, levando calor, levando consolo àqueles irmãos que partiram, aos animais, à natureza, aos países em guerra, àqueles que sofrem, encarnados e desencarnados, na simplicidade da nossa intenção. E o benefício proporcionado pela prece é atrair o auxílio dos espíritos benfeitores, que pelos canais da intuição ou da inspiração, vem sustentar o indivíduo. Então aqui, né, como antes tinha falado, através do nosso desejo, do nosso pensamento, nós colocamos essa intenção e assim a gente se torna aberto para receber o auxílio e receber uma intuição necessária para aquilo que a gente está emanando, para aquilo que a gente está pedindo, para aquilo que a gente está agradecendo. E o hábito de orar é de valor inestimável e deve ser exercido diariamente, pois tem o poder de criar um campo de forças positivas ao redor de quem ora. Então, aqui a gente, olhando, né, para esse campo de forças positivas ao redor de quem ora, vamos colocar uma prece coletiva. Imagine o tamanho do campo envolvido, né, de forças positivas, através de uma corrente em prece, onde a mente aberta, os corações unidos em uma única intenção, amplificando toda essa energia, gerando essa frequência benéfica em prol, seja daquele grupo, seja, né, da intenção ao doente, ou em agradecimento. A prece coletiva é um hábito que a gente deve ter. A gente deve convidar os nossos amigos, convidar parentes em alguns momentos, com frequência, se unir em prece, criando esse hábito de orar, o alimento para a alma. Tomemos a prece como uma higiene espiritual.
É isso que a espiritualidade nos convida. A olhar a prece com esse sentimento tão benéfico, com essa importância que é para o nosso crescimento. A gente está aqui muito para agradecer a oportunidade de corrigir, de fazer diferente, de ressignificar. E a prece é a nossa aliada. Então, a pessoa que ora transforma-se em um foco irradiador de energia salutar, que beneficia a si mesmo e a quem se encontra no seu campo de ação. Então, como, né, eu falei da prece coletiva, aqui a gente, né, também mais uma reflexão que eu trouxe nesse sentido de como a gente consegue, né, estar em contato com Deus, mas ao mesmo tempo tocando quem está próximo de nós. E assim, a gente, né, entendendo como os espíritos, né, fazem esse intercâmbio, né, intercedem por nós, para as nossas intenções chegarem até Deus, a espiritualidade também espera que nós fizemos a intervenção aqui, trazendo, né, o poder da oração, trazendo o hábito da oração e podendo ajudar o próximo com a prece, trazendo bem-estar para nossos irmãos. Então, a gente encerra a prece de comunicação com Deus, eu agradecendo muito a todos. Espero ter resumido um pouco. A minha intenção foi trazer embasamento, foi trazer textos que nós encontramos nessa literatura, né, grandiosa dos livros espíritas, tanto na codificação de Kardec, quanto nas obras de André Luiz através do Chico, Emmanuel, Joana de Ângeles, Leon Denis. Então, tantas fontes que nós temos para embasar, para fortalecer os nossos passos, para fortalecer o nosso pensamento, com a consciência do poder que nós temos. E juntos, mais ainda. E para encerrar, como a gente está no nosso tema de prece, eu quero encerrar com o Pai Nosso. Então, a gente vai lá e vamos. Aqui também eu acho que eu não comentei, mas é importante que no número 1 das preces gerais, vão lá no Evangelho segundo o Espiritismo e vocês vão ver cada verso desse explicados pelos Espíritos. Mais uma forma dos Espíritos trazer consciência ao valor de cada palavra que está nessa oração. Então, nos colocando, a gente ficando confortável e unidos em prece, porque a distância não é obstáculo para a intenção de nossos corações. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E assim seja. Gratidão, um bom dia a todos, muita luz, fiquem em paz.